Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 7º dia de aula de História Eclesiástica 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Hoje nós estamos trabalhando sobre monasticismo. Meus irmãos, na 6ª aula eu falei bastante sobre Atanásio, quando ele é ali, inclusive, logo no Concílio de Nicéia, ele é o secretário e o auxiliar do bispo Alexandre. E olha que interessante, naqueles dias Atanásio, ele era o quê? Ele era simplesmente um diácono, mas ele já estava fazendo defesa do trinitarismo. E lembrando que o Concílio de Nicéia se dá em 325, ele se torna bispo em 328, ou seja, lembram disso, irmão, a terminologia. Na antiguidade, o episcopado, bispo, era algo muito comum. A palavra bispo, presbítero ou pastor. Naqueles dias, se convencionou chamar mais de presbíteros e de bispos. E bispos, principalmente, quem era o líder principal daquela região. Então, Atanásio, depois que ele se torna em 328, ele se torna também bispo de Alexandria. Olha só que interessante. Logo depois de Constantino, que vem os outros imperadores, ele tem um ministério de 45 anos, mais 16 anos de Atanásio, ele passou como? Ele passou em exílio. Ou seja, o que seriam os exílios, irmãos? Se não uma denúncia também contra o quê? Contra atitudes que ele não concordava com o novo sistema governamental do imperador. Então, é o próprio Atanásio que vai escrever de quem? De Santo Antão. Percebam, olha as correlações. É alguém que está na corte, fazendo ministério, mas é alguém que também está no campo fazendo ministério, ou está mais recluso. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Isso me faz lembrar demais a história de quem? Da escola dos profetas. Só para recapitular aqui, irmãos, um pouco, né? A escola dos profetas nasce com o profeta Elias, depois vem o profeta Eliseu e depois vem os sucessores. Nós sabemos que a escola ficava em Samaria, mas ela vai abraçando várias cidades da tribo do norte e chega, inclusive, em Jerusalém. Só para recapitular e fazer aqui um pente fino bem interessante. O profeta Isaías, ele é chamado profeta, mas ele era o quê? Ele era da corte de Judá. E depois, Jeremias, ele era filho de Euquias, filho do grande sacerdote dos dias de Josias. E quem era Jeremias? Jeremias também era profeta da tribo do sul, ou seja, da linhagem sacerdotal da tribo do sul. Mas percebam a semelhança. Uns que profetizam na escola dos profetas, lá na tribo do norte, outros que profetizam no palácio, como é Isaías, e outro que profetiza, se bem dizer, debaixo do palácio, que é o próprio Jeremias, séculos depois. Então, eu vejo nesse momento da patrística, e aí onde entra os cortes da história, né? Antes de Nicéia, depois de Nicéia, os pais da igreja antes de Nicéia, os pais da igreja durante Nicéia e depois pós-Nicéia. E eu vejo nesses grandes homens que fizeram um ministério, ora evangelizando nos monastérios, criando os monastérios, fazendo a obra, enquanto Atanásio está ali mais diante da corte, está fazendo algo mais voltado, né, por exemplo, a servir para esses que estão ali que são mais influentes dentro daquilo que nós chamamos dos 5 patriarcados. Percebam, há uma grande semelhança. São servos de Deus fazendo a obra de Deus naqueles contextos, de acordo com as suas capacidades, né? Vocês vão lembrar que também na 6ª aula eu falei sobre os pais capadócios. Lembram? Capadócia, aquela região? Aí a gente falou bastante sobre Basílio e Gregório de Nissa. A irmã deles, de quem? Desses pais capadócios, também se tornou praticamente uma pessoa que era uma eremita, que também tinha essa influência. Todos eles trabalhavam em sintonia com esses pais que vão agora formar os monastérios,
que na realidade vão ser praticamente quase como seminários na antiguidade. Então, agora vamos falar um pouco sobre Pacômio, e eu vou compartilhar com vocês. Então, estou muito empolgado, porque eu quero que vocês olhem, façam os cortes desses grandes pais da fé, não na ótica do romanismo. Lembrem disso, irmãos. A gente tem que fazer o corte e a leitura na ótica do que de fato aconteceu. E também, meus irmãos, já já a gente vai falar de umas besteiras. Surgiram alguns meio lunáticos também, que fizeram algumas coisas bem esquisitas, e a gente tem que mostrar a história como de fato ela é, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Irmão Gil, leia para nós, irmão Gil, Pacônio, né? Vou aumentar a letra aqui, tá bom? Ou como Leio, é chamado sim. no romanismo, São Pacônio, tá bom? Leia para nós aqui, ó. Estou aumentando a letra. Pode ler Ok. para mim. Pacônio, 292 a 348, depois de Cristo. Também conhecido como Abba Pacômio, é geralmente reconhecido como o fundador do monasticismo cenobita. Dá uma pausa, Gil, por favor. Lembra, irmãos, o que era já a diferença de ser um eremita para um cenobita? O cenobita, ele vivia em grupos, ou seja, tinha uma característica diferente, como nós vimos há pouco, né? Deixa eu voltar rapidamente aqui, ó. Aqui, os termos. Monge, um homem solitário que vive sozinho. Anacoreta, aquele que se retira. Eremita, da palavra eremos, deserto em grego. Cenobita é um monge que vive em comunidade retiradas. Então, só para dar uma luz aqui, tá bom? Então, continuando, por gentileza, né? Deixa eu arrumar aqui. Joia. Pode continuar? Nasceu em 292 em Tebas, no Egito, de pais pagãos. Contra sua vontade, foi alistado no exército romano quando tinha 20 anos e mantido em cativeiro. Percebam, irmãos, aqui mais um detalhe, né? Contra a sua vontade, né? Já que ele estava vivendo no Egito, já que o Egito estava debaixo do Império, principalmente, a gente sabe que Alexandria era uma cidade estratégica para o Egito, só que ele foi mantido em cativeiro, e olha só que interessante vai acontecer com ele. Pode continuar, Gil. Ali conheceu cristãos que alimentavam os famintos e consolavam os aflitos, o que causou forte impressão nele, fazendo um voto de investigar mais a fundo o cristianismo quando saísse de lá. Por fim, conseguiu sair do exército sem ter lutado. Converteu-se e foi batizado em 314. Então conheceu alguns ascetas e decidiu seguir o mesmo caminho. Percebam, meus irmãos, o verdadeiro cristianismo atingindo ele aonde? Enquanto ele se mantinha em cativeiro. Ou seja, a gente sabe que o cristianismo não é obras sociais, mas um cristão verdadeiro, ele pratica sempre que pode, na medida do possível, ele pratica obras, né? Então, aqui mostra um pouco. Leia para nós, Gil, continua lendo. Está dando para ler, Gil? Tranquilo, dá sim. Então, por favor. Certo dia, enquanto caminhava e rezava, Pacômio ouviu em seu coração uma voz. Esta voz lhe dizia para construir naquele lugar um mosteiro, que tal obra iria acolher muitos religiosos chamados para a vida monástica. Eremitas religiosos e monges, vindo de várias localidades, pediram para ingressar no mosteiro de Pacômio. O mosteiro floresceu e o famoso bispo Atanásio, que mais tarde tornou-se santo e doutor da igreja, deu aprovação eclesiástica à obra de São Pacômio. O próprio irmão do bispo, chamado João, distribuiu sua riqueza aos pobres, uniu-se a Pacômio. Dá uma pausa, por favor, Gil. Perceba, é o mesmo Atanásio de Alexandria, que agora está em Alexandria. Lembra? Teve o primeiro concílio
de Nicéia. Percebam, irmãos, por que eu estou assim sendo bem cauteloso nas informações com vocês? Porque antes de dar um conglomerado de informações de data, qual é a nossa proposta ao estudar a história eclesiástica? É aprender com os nossos irmãos, é aprender com os embates dele, é fazer a leitura que eles fizeram naquele momento. Por quê, meus irmãos? Qual é a leitura que nós temos que fazer hoje na vida contemporânea em que vivemos? É muito difícil. A gente não sabe o que Deus deseja de nós, a não ser daquilo que a gente vai tateando um pouco aqui no escuro. Então, o mesmo Atanásio que eu falei há pouco, perceba que aqui as próprias palavras desse slide demonstram, ele tornou-se santo e doutor da igreja. Irmãos, ele se tornou um pastor. Ele era uma pessoa que, quando foi falar sobre a defesa do trinitarismo, ou seja, sobre aquela questão de Ário, no primeiro concílio de Nicéia, ele se posicionou de forma linda e bela. E aí ele torna-se depois bispo no lugar de Alexandre, que era o seu líder, ele era secretário. Então, ele, sabendo da obra de Pacômio, ele agora apoia essa obra. Por quê? Porque ele viu em Pacômio o quê? Ele viu em Pacômio que também ele estava fazendo um trabalho para Cristo, querendo ou não, ajudando pessoas, treinando pessoas, sendo um braço na expansão do reino. Né? Então, é interessante quando a gente vai lendo o corte da história com essa cautela, e não ficam agora informações desconexas. Porque se a gente, voltando aqui ao que eu disse na primeira aula, se a gente começa a falar que todo o projeto do monasticismo já nasce como foi o romanismo, a gente está agindo de forma tendenciosa. Deixa eu explicar uma coisa aqui, irmãos. A igreja, num primeiro momento, eram cristãos. O romanismo nasce na Idade Média. Mas, nesse período, a gente tem que lembrar que até mesmo dentro do movimento cristão, nasceram alguns heréticos. E aqui está nascendo uma nova frente, que é o trabalho monástico. Eles deixam de ser eremitas, ou seja, apenas aqueles que vivem reclusos, fugindo das perseguições, e agora eles começam a se organizar. Eles não querem mais participar de muitas coisas da cidade ou da comunidade, e eles começam, então, a viverem agora entre esses grupos de irmãos organizados. Então, olha só, o próprio irmão do bispo, ou seja, o próprio irmão de Alexandre, chamado João, também vai distribuir as riquezas e vai se unir a Pacônio. Tamanha foi a influência de Pacônio e tamanha foi a influência de quem? De Antão. Percebam, irmãos, como é bonito ver o trabalhar de Deus naqueles dias. Tá bom? Vamos lá, continua para nós, Gil, por gentileza. Continuo. São Pacômio inaugurou uma forma de vida monástica diferente no Egito. Ao invés de pequenos grupos ligados a um líder carismático, os mosteiros fundados por ele eram verdadeiras comunidades cristãs, com regras detalhadas para a convivência em comum, para a oração e para o trabalho. Coisa linda, não, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Aqui também mais um slide falando sobre ele, né? E demonstrando ele. Pode continuar lendo para nós, Gil, por gentileza. Pacômio ainda abriu mais 8 mosteiros masculinos e um feminino. Sua fama de santidade espalhou-se pelo Egito e pela Ásia Menor. Foi agraciado por Deus com o dom da profecia e morreu no ano de 346, vítima de uma peste que assolava o Egito na época, até o século XII. Havia ainda cerca de 500 monges da ordem de São Pacômio. Joia. Então, perceba que aqui entra já na questão da Idade Média, né? Você pode ver que passa o ano 300, né? Morreu no ano 346, uma morte, eu diria até nova, uma morte, eu diria, cedo, né? Pode ver que o Antão teve muito mais tempo de vida, né? Aqui, ó, só recapitulando, ó.
Ele nasce em 251 e morre em 356, com 105 anos de idade. Pacônio, então, morre próximo a ele, né, 10 anos antes de Antão. E a obra dele continua ainda e entra na Idade Média. Aqui, os mosteiros, na Idade Média, como eu disse, recebem uma roupagem do romanismo. Aí aqui muda de figura, tá bom, meus irmãos? Mas percebam, ele forma, inclusive, um mosteiro feminino. Lembra que eu falei de Basílio e Gregório de Nissa, que tinha uma irmã que também se tornou uma pessoa que foi conviver com os monastérios, né? O nome dela era... Deixa eu tentar aqui lembrar. Eu já acho o nome dela. Eu anotei em algum lugar, meus irmãos. Era... como que era o nome dela? Já eu acho. Tem alguma anotação minha aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. E aqui também temos o lado do os monastérios do Ocidente, tá bom? Então, também acaba, o Oriente é mais forte, mas temos o monastério do Ocidente. Leia para nós, Júnior, por favor. Monasticismo ocidental. Até agora falamos dos pais do deserto, estabelecido no Egito. Na parte ocidental também temos o desenvolvimento do monasticismo. O monasticismo ocidental começou sob a forma eremítica e sob a inspiração de Atanásio, que escreveu a vida do primeiro eremita, Antão. Os ocidentais, contudo, dotados de senso prático e ativo, preferiram a vida cenóbitica, ou seja, vida comunitária. Algumas personalidades se destacaram no monasticismo ocidental, tendo cada uma escrito sua regra monástica. Foram Martinho de Tours, Agostinho e Bento de Núrcia. Este é o patriarca dos monges do Ocidente. Dá uma pausa aqui, Júnior, só uma fala aqui rapidinho. Meus irmãos, então percebam, qual era uma característica do Império Romano? Eles não eram muito pragmáticos? Então percebam, todo o Império Romano foi construído em cima do pragmatismo. Eles usam uma teoria profunda e vão para a prática, né? E aqui não foi diferente com relação a tudo que eles aprenderam a partir dos escritos de Atanásio, das vidas de Antão e das vidas do que a gente acabou de ver agora, né, como Pacômio. Então, percebam que agora nasce, só que eles vão colocar a vida também dos monastérios de uma forma também aplicando mais a vida comunitária. Então, a gente vai ter os grandes precursores, que são aqui Martinho de Tours, Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, e Bento de Núrcia, que aqui nasce os beneditinos, irmãos. Com os beneditinos, no século VI, há uma diferenciação. Eu já vou antecipar algumas coisas. Como a gente vai falar até a queda do Império Romano, então, o que acontece? Aqui, ó. Pode ler a última frase aqui, Gil, por gentileza. Destes, a primazia coube a Bento, que em 529 fundou a Ordem dos Beneditinos, a primeira grande ordem religiosa do Ocidente. Por que os monges beneditinos acabam tendo na história um papel singular? Porque essa palavra aqui, olha, a primeira grande ordem religiosa. Bento de Núrcia, como monge, ele acabou criando várias regras. E dentro dessas regras, acabaram sendo copiadas logo depois dele nos demais monastérios. Então, por exemplo, eles tinham regras, por exemplo, como orar 7 vezes ao dia, regras de estudar, regras de fazer várias coisas. Então, dentro desses critérios, só para vocês terem uma ideia, irmãos, havia assim, em latim uma frase que dizia que os beneditinos sempre vinham com uma cruz, um livro e o arado. Então, vocês têm que lembrar, irmãos, que nesse período também, logo depois da queda do Império Romano, os bárbaros assumem
o quê? Roma e aqueles países que estavam debaixo do Império Romano do Ocidente, querendo ou não, quem era agora que tinha o outro controle? Porque lembra que eu falei há pouco, na aula passada, que os monges do Oriente, eles também eram muito ascetas, mas, ao mesmo tempo, depois de todo o período de contemplação, eles também atuavam o quê? Fazendo obras de evangelização. Então, podem ver que agora o Ocidente começa a ser influenciado por eles, as histórias deles começam a chegar, e muitos frutos deles atingem o quê? Principalmente os bárbaros. Os bárbaros que não estavam debaixo do domínio romano começam agora a serem evangelizados e se tornam também cristãos. E o que acontece? Quando cai o Império Romano do Ocidente, naturalmente, quem vai unir o Império Romano do Ocidente vão ser o que? A fé cristã. E aí onde entram a importância de quem? De Martinhos de Tours, de Agostinho de Hipona e Bento de Nurs. Porque agora eles passam a serem o quê? Aqueles que vão doutrinar eles na fé, indiferente de qual cidade eles são, e também todo o conhecimento que eles vão ter a partir do século VI em diante, eles acabam tendo o quê? Muitas influência cultural. Então, já vou mostrar outro slide para vocês, do professor que eu tinha falado há pouco, que é o professor Juliano, e eu achei muito interessante, porque, percebam, quando a gente fala da cruz, eles estão levando a mensagem do Evangelho. Lembre aqui que a cruz não era necessariamente só a cruz. Depois da Idade Média, sim, aí tem a ideia do símbolo da cruz. Mas quando fala do livro, é a Bíblia. E quando fala do arado, a gente pensa o seguinte: quem era que dominava o cultivo na Idade Média? Eram os monastérios. Então, eles acabam tendo uma influência muito grande também na vida do Ocidente, e não só do Ocidente, mas também contribuindo com os Orientes. Então, a gente já vai mostrar os outros slides, mas percebam que quando ele vai escrever a ordem, aqui os beneditinos, e principalmente Bento de Nurs, aqui muda-se uma chave. Por isso que lá para frente, os monastérios, a partir da Idade Média, eles vão receber aqui já uma característica mais medieval e uma característica mais romanizada. Deixa eu quebrar um tabu aqui, irmãos. Quando a gente pensa na igreja primitiva e quando a gente pensa na igreja até a queda do Império Romano, mesmo com a institucionalização da fé, ou mesmo com a oficialização por parte de Teodósio, não se esqueçam disso, meus irmãos. Muitos irmãos nossos continuaram cristãos aqui. Só vai degringolar lá na frente, na Idade Média. Então, tomem muito cuidado de não achar que esses irmãos do passado, Atanásio, o irmão de Atanásio, como é o caso, né, de João, que doa todos os seus bens e vai viver uma vida monástica. Os irmãos de Basílio e Gregório, a irmã de Basílio e Gregório de Nícia, não vão dar ideia do romanismo neles. Vamos pensar o seguinte, que até aqui, por volta do ano 500, eram pessoas querendo se desprender de tudo para fazer a obra de Deus. Estavam dispostos a, inclusive, doarem os seus bens. A gente aprendeu na última aula com Agostinho, que depois que Agostinho se torna uma pessoa muito influente na filosofia, uma pessoa muito rica, muito próspera, e quando ele se converte, que ele sai ali do maniqueísmo, e agora ele deixa toda a filosofia, e ele dedica-se, doa tudo aos pobres, e cria um monastério, no caso, agostiniano, ele não estava ali querendo criar algo para si, no sentido de vaidoso, no sentido de... Ele estava agora criando o quê? Uma escola de teologia para formar novos líderes para quê? Para evangelizar aquele mundo. Ou seja, tudo que vai acontecer no romanismo logo depois dos próximos séculos, depois da morte desses grandes homens de Deus, aí é outra coisa, mas a gente não pode atribuir a eles que eles fizeram algo de errado. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Estou sendo muito prolixo? Estou complicando vocês? Não? Depois, na aula da professora Márcia Zollner, irmãos, dá uma olhadinha nessa mesma
aula, ela vai falar muito sobre a influência da arte cristã durante esses primeiros séculos. E aqui ela está mostrando as catacumbas, aqui, por exemplo, os períodos de perseguição do imperador. Aqui eles registravam de formas bem primitivas, nos lugares mais escondidos, as suas artes. Aqui, olha, um pastor com as ovelhas, mostrando, né, a importância. E aí ela vai falar um pouco sobre da criação da basílica, esse nome catedral, né, porque hoje a gente tem muita paura, né, quando a gente lembra, né, o que é uma catedral, tal, mas logo no início do Império Romano, ou pelo menos da oficialização, aqui, ó, até mesmo por que basílica, né, meus irmãos? Era uma nave, aqui é uma foto, vamos dizer assim, olhando de cima, né? Aqui é olhando de quem está de dentro, tá bom? Aonde na parte do fundo é oval, onde ficava ou o imperador, no caso, ou no caso os líderes agora, já que se torna a legalização da religião, então onde se sentam os líderes, e onde eles se discursavam, por isso que o nome basílica, né? Ó, em arquitetura, basílica é um grande espaço coberto, destinado à realização de assembleias, cuja origem remonta à Grécia helenística. O seu modelo foi largamente desenvolvido pelos romanos, sendo mais tarde adaptado como modelo para os templos cristãos. Então, quando hoje a gente vê esse nome, basílica, a gente tem um pouco de aversão, lembre-se disso, meus irmãos, foi onde começaram os nossos irmãos se reunir. E com o Edito de Milão, Constantino I apoia a construção dos templos próprios em Roma, Milão, Ravenna, de modo a divulgar a nova religião e acolher o crescente número de convertidos. Então, antes da gente jogar pedra, né, e falar, tá vendo, é tudo pagão, tudo do diabo, tem que lembrar que durante esses primeiros 100 anos, irmãos, isso daqui devia ser maravilhoso para os nossos irmãos. Por quê? Porque eles poderiam agora adorar a Deus, entendeu? Antes era só chumbo grosso, e aí agora eles podiam ter um lugar para adorar a Deus. Então, historicamente, uma basílica era apenas uma grande construção retangular, bastante comum na Roma Antiga, com uma abóbada semicircular no topo. A abóbada era tradicionalmente o lugar onde o juiz ou o imperador romano se sentaria. Na verdade, o termo basílica tem uma razão política. Em grego é basileus, significa rei. A basílica é, então, o lugar do soberano, onde o soberano se senta e fala e governa. O título catedral é dado às igrejas que são o centro de cada diocese, onde o bispo normalmente preside importantes liturgias. A catedral é caracterizada pela presença da cadeira do bispo, ou seja, essa palavra catedral vem de cadeira, tradicionalmente chamado de catedra, palavra em latim para cadeira. O bispo fica nessa cadeira ao celebrar a missa ou os outros eventos litúrgicos, assim como os basileus se sentariam na basílica. Então, irmãos, é daí que se deriva essa ideia, tá bom? E aqui uma foto da Catedral da Colônia da Alemanha, essa obra, né, mostrando a importância. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo. Tentar mais um pouco? Tudo bem até aí? Beleza. Tranquilo? Então, deixa eu aí, então, aqui, meus irmãos. Deixa eu pular aqui. Deixa eu só me organizar aqui, que eu tô... Isso. Não é aqui. Só um segundinho agora. Tá bom, meus irmãos? Vamos falar um pouquinho agora, como eu falei para os irmãos. Não, antes disso, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só parar aqui, que eu estou um pouquinho perdido aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui, para me achar aqui. Está dando para entender, meus irmãos? Sim, sim, pastor. Ok. Tá bom. Para entender. Então, beleza. Então, agora eu vou pegar o material do professor, como eu tinha dito para vocês há pouco, do Juliano, e vou fazer uma ponte bem rápida aqui, só para a gente entender um pouco. Eu também peguei esses slides do próprio material dele, enquanto ele ministrava a sua aula. Eu achei uma aula muito boa. Meus irmãos, tudo que é um material bom,
um livro, uma aula, um ensino, seja num seminário, numa igreja, a gente, né, costuma utilizar e também dar as fontes, tá? Eu poderia aqui estar fazendo um plágio, mas eu acho que isso é tão... não tem nada a ver conosco, né? Pode ver que a gente está aprendendo aqui com os nossos pais da igreja primitiva, ou melhor, da patrística, né? E então, eu quero poder dar a honra de passar esse material para vocês e dar as fontes, né? Até porque se foi boa para mim, para o meu crescimento, para a minha reflexão, eu não tenho dúvida que vai ser para vocês também. Tá bom? Então, agora eu vou estar utilizando aqui parte do material. Gil, leia para nós rapidamente, porque depois a gente vai para cima daquilo que eu falei, dos assuntos dos pelagianos e do donaticismo, tá bom? Leio sim. Joia. Só um segundo. Primórdios do monasticismo. Pode continuar para nós aqui, Gil, rapidamente. A gente já viu, né? Ó, olha só. Primórdios do monasticismo. Antônio Pacômio, monasticismo no Oriente. Monges solitários, ascetismos extremos, tendência missionária. Dá uma pausa, por gentileza, Gil. Pode ver que eu pego isso daqui do próprio material que eu tinha falado para vocês há pouco, né? Ó, então, Antônio ou Antão Pacônio, eles estão no Oriente. Lembram que nós falamos, né? Os pais da Capadócia? Percebam, irmãos, assim como a Capadócia foi influente para a patrística, agora, nesse mesmo Oriente, juntamente nasce também o quê? O monasticismo oriental, junto com os pais capadócios, e eles são mais solitários, têm o ascetismo mais externo, e só que, ao mesmo tempo, com todo o radicalismo deles, como foi no caso Antão, que viveu 105 anos, eles tinham uma obra missionária muito grande. Ou seja, eles praticavam uma obra missionária de evangelização muito forte. E agora, no Oriente, o monasticismo do Ocidente, leia para nós, Gil. Monasticismo do Ocidente. Martinho de Tours, Benedito de Núrcia, a regra, entre aspas, avaliação do monasticismo. Ou seja, por que ele coloca aqui a regra, irmãos? É porque ele cria, dentro dos beneditinos, cria-se agora a regra. Antes não tinha essa questão de estruturar. Lembra que no Ocidente eles são mais práticos. Perceba, tudo aquilo que acontece no Oriente, que vai influenciando grandemente o Ocidente, agora eles sistematizam. Olha só que interessante. Então, agora deixa eu falar um pouco para vocês também dos exageros, porque não pensem vocês que não teve exageros. Isso é muito curioso, muito interessante. Porque teve um tal desse Simão aqui, ó, Simeão o Estilita. O que era esse Simeão Estilita? Alguém já ouviu falar, meus irmãos? Eu confesso que não lembro, não me recordo. São muitas histórias, são muitos fatos, né, Gil? Ele viveu em 389 até 459, ou seja, um pouco depois da morte de Pacônio e de Antão. Mas o que acontece? Ele também, o que seria estilita? A palavra estilita é aquele que vive sobre uma coluna, literalmente. Olha só, ao ler um pouco sobre a história dele, irmãos, ele se torna um eremita e ele acaba vivendo de que forma? Eu tenho uma foto aqui que vou mostrar para vocês, já, deixa eu ver onde está. Deve ser essa daqui, aqui. Exatamente aqui, ó. Olha aqui, ó. Simão, o Estilita, ele vive durante muitos anos em cima de uma coluna, aonde depois, aí onde entra a influência do romanismo, cria-se uma igreja, uma capela em homenagem a ele, porque ele acaba virando que São Simão. Mas ele pratica essa vida monástica em cima de uma pedra, como que se fosse uma forma também de praticar a sua forma de se ficar recluso. Agora, olha só que interessante, irmãos. E ele fica, claro que isso é um exagero,
a gente sabe disso, a gente não precisa falar muito sobre isso, né? Mas fica aqui essa fala dele para a gente entender que também tinha os exageros por parte daqueles que viviam de forma nos monastérios e grupos eremitas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se hoje nós temos grupos radicais que já praticam coisas esquisitas no século XXI, quanto mais no início da igreja, quanto mais tipo esses de grupos... penitência, né, professor? Isso é estranho. Exatamente, um tipo de penitência, Dil. Então, pensem assim, havia pessoas que se enveredavam para aquilo que eles achavam ser certo. E esse aqui, Simão o Estilita, faz algo assim. Então, ao pesquisar um pouco sobre ele, Edil, quando a gente nota um pouco sobre ele, a gente vê que ele realmente praticou muitos exageros, entendeu? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? E ele, então, só para vocês terem uma ideia, irmãos, segundo, né, alguns documentos, vamos falar que ele ficou no caso, né, nesse estreito, né, pendurado durante muito tempo, entendeu? Então, assim, você vê que é uma coisa assim, sem nexo, né? Uma coisa meio exagerada, mas era a maneira em que ele achava que estaria fazendo a vontade de Deus, entendeu? E só para vocês terem uma ideia, ele ficava sobre essa coluna, era bem alta, não era uma coluna baixa, que era uma maneira de praticar ali a sua penitência, praticar ali a sua vida monástica, entendeu? Então, agora, voltando um pouco a essas questões dos exageros, irmão, só para vocês terem uma ideia aqui, voltando aqui. Havia também muitos outros contos e lendas entre principalmente o povo do Egito, né? Só para vocês terem uma ideia, as crianças hoje, na nossa infância, elas não brincam de polícia e ladrão, não é assim? Hoje eu acho que já mudou bastante, deve ser polícia e traficante ou coisa do tipo, né, irmãos? Mas não tem as crianças. Nesses dias, a influência da igreja no Egito e desses ministérios monásticos no Egito foi tão forte que as crianças, quando elas iam brincar, elas brincavam de monge e de demônio, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, elas brincavam, né? Vocês verem como isso influenciou a cultura, né? E também tem uma lenda, um conto, que tinha um monge desses que estava sobre a montanha e um eremita foi lá falar com o monte. É um conto, tá, irmãos? Que inclusive o professor Juliano que conta ela, eu não conheci, eu achei muito engraçado. Então, depois de peregrinar até o alto da montanha, de subir e encontrar esse monge lá no alto da montanha, o monge pergunta para esse rapaz que veio vê-lo, né? Que era da cidade, e ele pergunta algo assim: então, como estão as coisas lá embaixo, né? Lá na cidade? Eles podem dizer ao monte: ergue-te e lança-te no mar? E, de repente, o monte começa a entrar em terremoto. E aí o monge, né, diz assim: calma, montanha, calma. Eu estava somente falando, citando o texto bíblico para ele. Não era para você fazer isso. Ou seja, olha só. Então vão ter muitas histórias, né, fantasiosas e lendas que vão nascer a partir também dessas histórias, tanto de Antônio, Antão ou Pacônio. Tá bom, meus irmãos? Então, isso tudo só vai mostrando o seguinte: tinham, sim, obras que foram feitas que realmente enobreceram muito o nome de Deus, mas também, como tudo, vai nascer coisas esquisitas e estranhas, tá bom? Beleza, meus irmãos? Aqui, né, o texto que a gente leu no início, aqui uma frase de Antão, né, o Antônio. Leia para nós, Gil, essa frase de Antão. Olha só, que interessante. Aquele que se assenta em solidão e quietude escapou de 3 guerras: ouvir, falar e ver. Entretanto, contra uma coisa ele continua lutando: o seu próprio coração. Ou seja, não é o fato deles estarem agora reclusos no monastério,
uma vida mais voltada a essa contemplação, eles estavam, sim, sendo resguardados do ouvir, do falar e do ver. Mas o coração deles era corrupto. Percebam, irmãos? Aí eu te digo, para a Igreja Católica, ele não é o Santo Antão, não é um santo canonizado, mas nas palavras dele não fazem lembrar palavras como de Paulo, miserável homem que sou, não é assim, irmãos? Percebam que o romanismo ele dá uma roupagem canônica tentando emancipar aquilo que de fato aconteceu. Mas as pessoas mais esclarecidas vão ver o quê? Neles, o quê? Que eles eram apenas cristãos, que viviam uma vida mais foragido para, dessa forma, servir a Deus nos seus dias da sua forma. Tá bom? Então, continuando aqui. Aí aqui, irmãos, olha, algumas gravuras, né? Ainda diante disso, os monastérios, eu peguei aqui, eles começaram a mostrar que esse dilema que ele passa a falar aqui do seu próprio coração, começam a nascer essas correntes dos pecados em que a vida monástica agora era uma vida reclusa, sim, mas levava eles a também terem seus, vamos dizer assim, os seus dilemas, ou como eles chamam, os seus próprios pecados. Não porque eles viviam uma vida degradada, mas eles lutavam contra o que é chamado de 8 inimigos da vida monástica, ou 8 demônios. Né? Durante esse período monástico, vai nascer esses dilemas. Quais seriam esses 8 demônios? A glutonaria, pensamentos sexuais, amor ao dinheiro, tristeza, ira, preguiça, vanglória e arrogância. Depois, mais para frente, com Gregório I, tudo isso vira síntese do quê? Daquilo que é conhecido para nós como os 7 pecados capitais. A vida monástica, então, já discursava sobre isso, que eles tinham que saber lidar contra essas paixões. Não era o fato deles estarem vivendo de forma mais reclusa, que eles estavam imunes a isso. E é curioso que dentro do catolicismo, depois, nasce tanto os pecados capitais quanto os pecados venais. Qual é a diferença, irmãos, dos pecados capitais para os pecados venais? É bem simples. Os pecados venais seriam aqueles pecados que não comprometem a ida para o inferno. São pecados que Deus perdoa, são pecados mais leves. Já os pecados capitais, esses podem comprometer, sim, a eternidade e podem ser passíveis de juízo eterno, entendeu? Então, aqui são outras gravuras mostrando também essa relação das batalhas que eles tinham e também muitos peregrinos indo ter conselho com os monges, né? Que, ao mesmo tempo, irmãos, olha só, eles eram conhecidos, eles eram validados como muito sábios, tá bom? Aqui também, mais uma vez, ó, Antônio Eremita. Aqui são gravuras mostrando, não sei se dá para vocês verem, ele aqui lutando contra os demônios, tá bom? Lembra que há pouco a gente viu num texto da professora Márcia que ele lutou durante muito mais tempo do que Jesus no deserto contra os demônios? Ou seja, são gravuras que registram muito bem essas partes, aqui, ó, dá para ver? É como se fosse, né, ele lutando com uma cruz na mão, tal. São gravuras que são feitas, né? Por isso que essas etnografias, irmãos, e aqui, olha só, dando aquelas ideias do desenho, que eles se tornam santos, né? Eu vou tentar abrir mais esse outro desenho aqui, onde ele está aqui, ó, não sei se você vê o rosto dele aqui, ó, tá vendo? E os demônios aqui se levantando contra ele, querendo atazanar a vida deles, né? Então, mostra que mesmo que eles vivessem essa vida mais reclusa, eles tinham que lutar contra as suas próprias tentações, tá bom? Então, aqui Simeão Eremita, que eu disse que pratica esses lados mais complicado, e aqui é uma outra gravura de quem? Já de Benedito de Núrcia, né? Mostrando esse lado. Aqui, Martinho de Tours, é uma outra história muito interessante também, irmãos, que ele se converte, e aí ele se dedica à vida monástica, né? Então, é muito interessante também a história dele. E aqui é uma gravura
de Benedito de Núrcia, ou como é conhecido, os beneditinos, né, o São Bento, tá bom? Pode ver, irmãos, muitos papas recebem o nome de Bento. Por quê? Da influência do monastério beneditino. Perceba como é importante a gente conhecer, meus irmãos. Então, é normal que depois, como eu disse para vocês, então, acabei aqui, deixa eu voltar, deixa eu tirar aqui, porque a gente agora vai ir para aquilo que eu falei dos o assunto dos aqui, ó. Não, aqui. Opa, eu vou ir para cá. Já eu acho. Estou meio perdido aqui, só um minuto, tá, meus irmãos? Então, meus irmãos, tá bom até aí? Tá dando para compreender? Ok. Alguma dúvida? Sim. Algum esclarecimento? Tranquilo. Joia? Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu só achar aqui o próximo material para a gente agora falar um pouco sobre isso aqui, a controvérsia. Achei. Separei tanto material. Então, percebam, meus irmãos, como é interessante esses assuntos, porque a gente começa a compreender um pouco eles melhores, de forma melhor na história. Agora, deixa eu concluir esse assunto do monasticismo, não concluir propriamente dito, mas deixa eu fazer aqui uma citação bem interessante sobre as contribuições, os benefícios do monasticismo. Tem os benefícios e tem os malefícios. Opa, por que os malefícios? Logo depois da Idade Média, os monastérios, os mosteiros, vão receber um novo formato. Aí eu pergunto, é somente os monastérios e mosteiros que recebem o novo formato, ou é até a igreja? Vamos lá. A igreja, enquanto se constrói, Constantino constrói basílica, e aí as basílicas são usadas para adorar a Deus nas cidades. Os nossos irmãos ali nas basílicas, eles estavam adorando algum santo? Algum ídolo? No primeiro momento? Pergunto para vocês. Não. Não. Pelo contrário, irmãos, imagina a alegria agora, você ser um Eusébio de Cesareia e você cultuar a Deus com liberdade, com cânticos, ali fazendo um culto a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Temos o primeiro concílio, que é o de Nicéia, depois temos o segundo concílio, que é o concílio de Constantinopla, lá em 381. Imagina, Júnior, que alegria! Os pastores agora se reunindo, o imperador romano também lá com eles, todos adorando a Deus. Claro que havia suas críticas, mas a liberdade que eles tinham. Então, num primeiro momento, aqui, mesmo que já tivesse começando a flertar o poder político com a religião, ainda não estava degringolado. Então, perceba, num primeiro momento, o monasticismo ele tem uma grande importância. Por isso que eu estou fazendo aqui essa ponte. Porque não percam de vista isso que eu estou falando, irmãos. Porque assim como a igreja ela sai de um formato cristão e ela entra no formato do romanismo, o monastério e os mosteiros, eles saem de um formato cristão, e, tem aqueles que exageram, como a gente viu agora há pouco aí, o Simeão, né, estilista, mas nem todos se enveredam para o erro. Então, os monastérios e os mosteiros, eles saem de um conceito cristão e aí eles vão para o conceito romanista. Isso lá no Ocidente. E no Oriente? Eles também entram também agora num outro, vamos dizer assim, numa outra vertente, é aonde vai entrar a vertente da Igreja Ortodoxa grega e da Igreja Ortodoxa russa. Mas percebam, é bem curioso que não foi uma mudança do dia para a noite. Então a gente tem que dar as devidas proporções, porque, olha só uma frase de J.I. Packer. J.I. Packer conta que após... olha só, porque na realidade o que acontece? Os monastérios eles acabaram agindo como um contraponto para Constantino e para todo o Império Romano agora cristianizado. Concorda, irmãos, ou não? Tá claro?
qual foi o grande contraponto a esse cristianismo romanizado, que agora era uma matéria-prima do imperador, seja no Oriente ou no Ocidente, essa influência. A gente vai parar hoje a 7ª aula, teremos a 8ª aula, teremos a 9ª. Mas quando a gente for ver que os bárbaros dominam o Ocidente, e ali no Oriente, em Constantinopla, o imperador continua ali flertando com o seu poder romano, e agora usando também o cristianismo como massa de manobra, quem é que foi o contraponto a essa religião institucionalizada no Oriente e no Ocidente? Foram os monastérios, foram os monges, foram o grupo de monjas femininas que viram, no romanismo é chamada de freiras, mas num primeiro momento elas não tinham essa característica romana. Percebam? Então eles vão ser o contraponto, e isso é muito interessante. E J. Packer vai dizer o seguinte, que os puritanos foram os monges que ficaram no mundo e aprenderam a viver ali. O que J. Packer está fazendo aqui um contraponto? J. Packer está dizendo o seguinte, que o movimento da reforma, e o movimento da reforma, que também não se envereda para a politicagem, como foi, por exemplo, o caso da própria igreja anglicana, que os puritanos, como John Bunyan, como Calvino, como Zwinglio e tantos outros homens de Deus, eles vão ser uma voz tão poderosa no protestantismo, logo ali depois da Reforma, como foram os monges no passado. Porque, olha só a frase, os puritanos foram os monges que ficaram no mundo e aprenderam a viver com ele. Enquanto o romanismo ocidental e o romanismo ortodoxo grego deu um novo formato para o monastério, e eles perderam a sua característica, e ali vem com uma nova religião dogmática, o puritanismo, que se não se envereda para isso, foi isso para a reforma protestante. Porque o que foi o puritanismo? Vamos fugir do mundo, vamos agora não flertar com o Estado, vamos nos manter sendo fiéis às Escrituras e vamos tentar expandir o governo de Deus aonde quer que a gente possa ir. Então, olha só que interessante. Então, quais eram as grandes contribuições dos monastérios ou dos monges da antiguidade? A vida de oração. Os monges, eles tinham essa vida de oração, como foi Antão e como foram os demais logo depois dele. Outra grande contribuição eram centros de conhecimento. Quem, logo depois que caiu o Império Romano do Ocidente, com quem que ficaram as universidades, o controle das universidades? Eram os monges. Então, eles que faziam as obras literárias, eles que escreviam. Querendo ou não, eles acabavam tendo essa influência. Então, olha só uma outra frase muito interessante, que se havia no Egito, nos dias da criação desses monastérios. Diziam o seguinte, que as orações dos monges, ou vamos chamá-los aqui, dos pais e dos pastores que viviam como eremitas, é o que se mantinha um mundo de pé. Era essa uma frase no mundo do Egito antigo. Olha só que lindo. Então, meus irmãos, outro grande benefício, como eu disse há pouco, aonde os beneditinos iam e levava-se a cruz, o livro e o arado. E ali com o arado levava-se a agricultura e todo o sistema de plantação e de irrigação que eles tinham aprendido. Outra coisa que os monges ensinavam sobre a questão da hospitalidade, porque assim como a gente viu há pouco, né, alguns desenhos há pouco, pessoas que se converteram, como foi aquele que eu falei que era um soldado, qual era o nome dele mesmo? E que ele acaba sendo socorrido enquanto ele está no cárcere. Percebam que agora os monges, eles praticam a hospitalidade. Por que eles praticam? Porque eles acabavam recebendo qualquer um como se fosse o próprio Cristo. Inclusive, tem uma história muito interessante, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, é esse daqui, ó, deixa eu achar aqui,
é esse daqui, ó. É Martinho de Mus, aquele que a gente viu há pouco. Olha só que interessante. Conta-se que ele, enquanto estava andando, ele como soldado, ele viu uma pessoa perambulando. Enquanto perambulava, ele viu que a pessoa estava morrendo de frio. No momento em que ele encontra essa pessoa morrendo de frio, ele pega a sua capa de soldado e corta e dá para essa pessoa metade, para que ela não morra de frio. Olha que interessante. No momento que ele faz isso, meus irmãos, ele tem um sonho. E quando ele tem um sonho, ele sonha como se fosse o próprio Cristo recebendo as roupas dele. E a partir dali, ele foi totalmente tocado de começar a viver uma vida monástica. Martinho de Tours, aqui, ó, essa gravura aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, perceba que como a vida monástica foi uma vida, eu diria, onde eles viviam aquele cristianismo na semelhança dos apóstolos. Dedicaram aqui essa gravura. Ele é um soldado que encontra uma pessoa que está praticamente morrendo e pega, corta a sua roupa, socorre aquela pessoa que está morrendo de frio, e os dois sobrevivem, e ele tem esse sonho, e a partir de então, logo depois que ele tem esse sonho, como se ele estivesse ali dando a sua roupa a Jesus, ele passa a seguir a Cristo, e aí é parte da história dele. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem, meus irmãos? Então, olha como foi importante. Concluindo aqui. Quinto lugar, os missionários, os monges, eles se tornaram grandes missionários, principalmente em países bárbaros. Olha aqui. Sexto lugar, eles tinham essa clareza muito profunda da separação do que é o reino de Deus e do que é o mundo. Então, percebam, irmãos, é muito difícil a gente fazer um julgamento negativo, só negativo, quando a gente conhece toda a história, a gente consegue separar um pouco o joio do trigo. Tá bom, meus irmãos? Agora, e os pontos negativos dos monastérios? Logo depois dos beneditinos, e quando entra na Idade Média, ali também, e até, por que não um pouco antes, assim como tinha Simeão, o estilista, começou a criar um tipo de cristianismo de dois níveis. Como assim? Havia, por exemplo, os monges e os padres, que eles faziam parte de uma primeira classe, e a segunda classe eram os restos, os demais, e os pecadores. Ou seja, essa ideia religiosa começa a entrar no seio deles. Tanto é que na Reforma, o próprio Lutero, ele era um monge, e ele vai lutar contra isso. Por quê? Porque isso é uma coisa muito ruim. Outra coisa também, logo depois das regras dos beneditinos, querendo ou não, mesmo que dentro das regras do beneditinos, eles tentam mostrar que a graça é a grande ênfase, dentro das regras existem muitas normas, muitas práticas, então a tônica acaba sendo que as regras. E como alguém já disse, olha só que interessante, até escrevi aqui, onde está a tua ênfase, ali também estará a tua teologia. Logo, sem que eles notassem, dentro das regras, eles passam a se tornar muito dogmáticos. E, por essa razão, a gente vai ver agora o próprio Agostinho também criando um monastério, e ele vai escrever muito sobre a graça. E quem mais vai dar trabalho para Agostinho é os próprios monges. Porque podem ver como Agostinho vai trabalhar, principalmente mostrando o quê? As lutas que um líder cristão tem, pode ver Confissões, é a obra-prima dele mostrando isso, mas também ele vai trabalhar muito sobre essa questão da graça, mostrando, por exemplo, essa questão do livre-arbítrio, que na realidade nós não temos um livre-arbítrio, porque, em tese, a gente nasce debaixo dessa soberania de Deus, e Agostinho vai ser um dos maiores defensores da graça. E por que ele vai trazer isso à tônica? Porque ele está notando já nos seus dias que alguns grupos estão indo mais para esse lado
legalista. Agora, se Agostinho, que foi esse homem brilhante, esse escritor brilhante, que vai trazer tudo isso ali no século V, imagina no século IV, principalmente, entre o terceiro e o quarto século, né? Ou melhor, quarto e o quinto século, imagina o que vai se tornar o monasticismo depois. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem, então? Então, na minha opinião, meus irmãos, o que eu penso, né? A gente não pode jogar tudo dentro do mesmo balaio. Assim como a igreja vira romanista, o monasticismo se torna dogmático, mas a sua origem não era má, a sua origem não era pervertida no sentido doutrinário, entendeu? Pervertido nesse sentido, tá bom, meus irmãos? Não era errada, tá bom? Não, a gente não pode ver que eles vivem uma vida dedicada, eu até usei a palavra errada, né? Uma vida religiosa, né? Tá bom? Algum comentário, algum acréscimo? Tudo bem? Podemos encerrar aqui para a gente ir para o último bloco. E agora eu quero fazer a ponte que estou esperando para a gente entrar um pouco aqui sobre os pelagianos e etc e tal. Podemos? Então, eu vou fechar aqui. Podemos. E vou para o último bloco, tá bom?